Eu vou falar sobre as 5 formas, né, de você começar a estudar, né? Esse vai ser o tema da nossa live, né? 5 formas de começar a estudar do zero para passar a medicina. Esse vai ser o tema da nossa live aí, tá? Então, assim, nosso objetivo hoje, né, é falar sobre as 5 formas de você começar a estudar. Então, você, né, deseja passar em medicina, ser o primeiro médico ou a primeira médica da sua família, né? Tem esse sonho, tem esse objetivo, tem esse desejo, e você quer começar a estudar para passar em medicina em 60 dias ou esse ano no Enem, tá? Então, eu quero mostrar para vocês 5 estratégias, 5 formas que é interessante você implementar na sua rotina de estudo para que você consiga ter um bom desempenho, tá? O que é esse bom desempenho, né? O bom desempenho é você passar em medicina em 60 dias ou esse ano através da prova do Enem, tá? Bom desempenho a gente traduz nisso, aprovação, matrícula na faculdade de medicina. O meu objetivo com o método Atleta da Mente, né? Tá? Até aqui a minha caneca, né? Tava tomando um chá. Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos no inverno, né? Então aqui faz bastante frio e eu gosto bastante do chá, tá? Então, assim, dentro do método Atleta da Mente que eu desenvolvi, o meu objetivo é preparar o meu aluno para que em 60 dias ele esteja preparado para passar em qualquer prova, tá? Mas a gente sabe que quanto mais tempo você estudar, melhor, né? Então, quanto mais tempo você tiver até o dia do Enem, melhor. Eu já ajudei alunos a passar pelo Enem. O Enem ele te dá 3 possibilidades, né? Fazer pelo SISU, já ajudei alunos a passar pelo. Tive alunos do meu método, né, que passaram pelo SISU, pelo ProUni e pelo programa Mais Médicos, né, que surgiu agora, o programa Mais Médicos. Eu também já ajudei uma moça chamada Milena, né, ela foi aprovada na medicina Uninove, tá? Enfim, tem aluno aprovado no vestibular da Federal, né? A Carluce foi aprovada no vestibular da Federal. Temos alunos aprovados na faculdade particular com bolsa, né? Então, tem várias faculdades particulares que dão bolsa, né? Então, a gente tem de tudo, tá? Vou fazer pela terceira vez, tá? Então, assim, vamos lá. Enfim, vamos começar, então, a nossa aula relembrando. Qual que é o tema da aula? As 5 formas para você começar a estudar para passar em medicina em 60 dias ou esse ano no Enem, tá? Vamos lá, 5 formas. Vamos lá, pessoal. Eu quero trazer um contexto aqui para vocês que eu acho que é muito importante para vocês entenderem, tá? Muitas pessoas não entendem isso. Às vezes eu converso com alunos, às vezes eu faço lives aqui, né? Aí, por exemplo, na live tem a opção da pessoa no Instagram, né? Tem a opção da pessoa entrar na live junto comigo, né? E aí eu vou conversando, converso com pessoas do Brasil inteiro. E aí eu converso com algumas pessoas nas minhas redes, eu pergunto, tá, qual que é o método que você está utilizando? Olha, eu faço questões. Ah, eu estudo por videoaulas, né? Então, veja bem, a pessoa ela não tem um método, ela não tem uma técnica, né? Vou dar um exemplo. Imagina, eu sou do Rio Grande do Sul. Imagina eu em São Paulo, né? Eu tenho que sair do ponto A e chegar no ponto B em São Paulo, só que eu não tenho um GPS, né? Então, até eu chegar no meu destino, né? Vamos supor que eu vou num restaurante X lá, um restaurante X, que fica numa determinada região X, que tem uma determinada distância. Só que São Paulo é uma das é a maior cidade do Brasil, né? Então, eu vou ficar perdido, eu vou gastar energia, porque eu vou ter que buscar, né? Qual que é o caminho para mim chegar lá? Eu não sei. Então, eu vou entrar numa rua errada. Eu vou perder muito mais tempo, porque eu não tenho um GPS, né? Então, o método, a técnica, ele vai ser um GPS para você. Ele vai te mostrar o que você tem que fazer, como que você tem que fazer, quando que você tem que fazer. Esse é o objetivo do método, da técnica, é te dar uma orientação. Hoje de manhã eu tinha aula prática no bloco cirúrgico de neurocirurgia.
E aí a gente fica lá assistindo as neurocirurgias. Então, assim, a neurocirurgia, o neurocirurgião, ele tem uma técnica, ele tem um passo a passo, né? Vou dar um exemplo que talvez todo mundo vai entender, né? A cirurgia bariátrica, né? Todo mundo conhece alguém que fez alguma cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica tem a técnica para fazer a cirurgia bariátrica, tem várias técnicas para fazer isso, tá? Então, assim, muitas vezes, quando você não tem um método, quando você não tem uma técnica, tá? Não estou falando, eu estudo por questões, isso não é método, tá? Não tem uma técnica, não tem um passo a passo. Tem muitas pessoas que estudam por questões e que não tem um passo a passo, tá? Então, o objetivo da estratégia, né, dessas cinco estratégias que eu quero passar para vocês é isso, é ser um GPS para você. Porque eu vejo muitas pessoas que elas estão perdidas. O cara não sabe o que ele estuda. Ele vê vários vídeos no YouTube de como estudar, como isso, como aquilo, né? E ele está viciado, ele está perdido nesse ecossistema de estudo. Cada um fala uma coisa. E aí o vestibulando não sabe por onde que ele vai. Entretanto, muitas dessas orientações são orientações baseadas no achismo. São orientações baseadas no achismo de coach. E o meu objetivo aqui é sempre trazer orientações, técnicas, métodos que são baseados na neurociência da aprendizagem, que é a ciência que estuda o funcionamento do cérebro, tá? Então, talvez o teu problema é isso, você não tem um GPS, você não tem um guia, você não tem um caminho que você tem que trilhar, tá bom? Estudar por questões, ver videoaulas, isso não é técnica, isso não é estratégia, tá? Então, é importante que vocês entendam isso, porque senão você fica mudando de método, trocando de método toda hora, né? Uma hora é videoaula, uma hora é questões, uma hora é flashcards, uma hora é isso, uma hora é resumo colorido, uma hora é mapa mental, e aí você fica perdido, né? Você não sabe o que você faz. E aí você desregula as suas emoções, você começa a procrastinar, e aí você não tem esses bloqueios. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Primeira forma que você. Vão ser 5 formas, né? Vamos lá. Primeira, para você começar a estudar, vou pensar naquele cara que está começando do absoluto zero. Aquele sujeito que talvez está no segundo ano, terceiro ano, mas ele está perdido, né? Se eu perguntar para ele, tu aposta comigo R$ 1.000 que tu vai passar em medicina esse ano? O cara não aposta, né? Ele não tem essa confiança. Então, pô, ele já não está acreditando, tá? Então, esse cara que está perdido, ou até mesmo aquela pessoa que talvez conheceu a minha história, né, tá vendo os meus vídeos, está acompanhando as lives, vai participar do evento gratuito para aprender como passar medicina em 60 dias. Pô, esse cara aí, 60 dias, será? Né? Vou pagar para ver, né? Vou ver as aulas para ver se esse cara realmente está falando a verdade, né? Tem muitas pessoas que, será? 60 dias? Não, mas eu escutei que é 3 anos. O dono do cursinho falou para mim que demora 5 anos. Óbvio que ele falou para você que demora 5 anos, porque quanto mais tempo você fica, mais ele ganha o quê? O que que ele ganha, pessoal? Comenta aqui. Quanto mais tempo você fica estudando para passar em medicina, o que que eles ganham mais? Os donos de cursinho, os professores, o que que eles ganham mais? Comenta aqui para mim saber. O que que eles ganham mais? Quanto mais tempo você fica, mais você dá o que para eles? Né? Bufunfa, né? Então, assim, né? Não é interessante para eles que você passe em 60 dias, né? Quem estudou o capitalismo sabe disso, né? Não é interessante para eles que você passe em 60 dias. Entendeu? Tanto que eles têm contrato, né? Eles têm um contrato. Se você sai, porque assim, tem muita gente que me acompanha aqui, isso é louco. Tem muitas pessoas que começam a me conhecer aqui, ver os artigos científicos que eu mostro, as evidências científicas, o cara tá pensando, pô, cara, mas eu tô gastando meu dinheiro para assistir o professor falando, sendo que o cérebro que está mais sendo ativado na sala de aula do professor e eu sou a pessoa que está menos aprendendo e eu estou gastando meu dinheiro. Aí o cara, pô, o que esse maluco aí da internet está falando faz sentido, né? Faz sentido. Tem uma explicação lógica. Aí o cara, pô, eu vou alargar esse cursinho. Aí o cara vai abandonar, não vou mais botar fora meu dinheiro. Aí tem uma multa, né? Ele tem que pagar uma multa.
E é muito louco isso, pessoal. Sabe o que é louco? Porque o pai e a mãe dessa pessoa fica assim, pô, mas quem que é esse maluco da internet? Aí o pai e a mãe começam me criticando, né? Aí, às vezes ele vê um depoimento de um aluno meu que passou, ele vê uma live minha, ele vê uma aula minha, e aí ele fica, pô, mas esse cara aí faz sentido o que ele está falando. Aí o que acontece? Depois que o meu aluno passa em medicina, aconteceu isso com uma aluna minha, tá? Que a mãe dela criticou ela. Quando ela ia entrar no método atendamente, quando ela foi pagar para entrar no método atendamente, em uma turma do método, um valor bem caro, quando ela foi pagar lá, a mãe dela, pô, tu tá caindo num golpe da internet, não faça isso, minha filha, né? E depois, né, quando ela conta o depoimento dela, que ela foi aprovada em medicina em 57 dias, né? É... a mãe dela fala para ela, viu? É Flávia o nome dela, viu, Flávia? O que aquele maluco lá da internet te falou realmente funciona, né? Então, assim, e aí ela fala para mim, né, que se ela tivesse me conhecido há 10 anos atrás, hoje ela já seria médica e já estaria formada, tá? Então, assim, é muito legal isso, né? Porque, então, assim, a mãe dela ficou meio assim, né? Pô, vai fazer, vai acreditar o que esse maluco tá falando aí na internet? E a filha dela acreditou e hoje está na faculdade de medicina, né? Então, assim, é interessante isso, tá? Então, assim, o meu objetivo é sempre trazer esse conhecimento para vocês, né? Esse é um conhecimento para vocês refletirem e para que vocês tenham consciência, tá? Então, eu vou falar aqui, né, pensando naquela pessoa que está começando do absoluto zero, né? O cara não sabe como estudar, porque talvez ele viu um vídeo meu na internet, viu algum depoimento de algum aluno meu, né? Que foi aprovado em medicina, e aí ele, pô, eu acho que eu também posso, né? Ele vê, por exemplo, a Giane, né, que foi uma aluna nossa que foi aprovada em medicina com 2 filhas. Aí o cara, pô, mas se ela conseguiu, eu também consigo, né? Então, assim, e essa pessoa vai começar a estudar e também pensando naquela pessoa que já está há anos estudando, tá? Então, pensando nesses dois perfis aí de pessoas, eu vou falar 5 formas, então, para ela começar a estudar da forma correta, né? Não da forma incorreta. É que nem dieta, né? Se você faz dieta, né? Mas você não come os alimentos corretos, você não faz um déficit calórico, você não vai emagrecer, né? Então, tem que fazer dieta da forma correta, né? Senão você vai, senão você vai ficar aí achando que está fazendo dieta e vai passar o ano, chega o verão lá, você, pô, eu não emagreci, eu não tive aquele resultado que eu queria, né? E faz parte disso, beleza? Então, para você que está começando absoluto zero, para você que já está anos tentando, vamos falar de 5 formas para você começar a estudar de forma eficiente, de forma produtiva, para que você tenha mais resultado nos seus estudos. Vamos lá? Então, a primeira coisa, a primeira forma de você começar a estudar é construindo uma rotina de estudo. Mas não é uma rotina, uma simples rotina de estudo, é uma rotina de estudo prazerosa. Léo, o que quer dizer uma rotina de estudo prazerosa? Pega papel e caneta e anota, tá? Vamos lá. Você tem vontade de mexer nas redes sociais? Você tem vontade de entrar na Netflix? Não sei. Sei que você, muitas vezes, procrastina, né? Você deixa a física, deixa a matemática. Não, eu vou ver só um pedacinho do episódio, né? Pega aquela série favorita que você gosta, né? Que você é apaixonado. Não, eu vou ver só um pedacinho, Léo. Vou ver só o comecinho dessa série. Só um pedacinho. Aí quando tu vê, tu já viu a série inteira, viu um episódio, viu 2 episódios, viu 3 episódios, e assim, é bizarro, tá? Porque nós temos provas na faculdade a cada 6 meses, né? Aí acabou os nossos, desculpa, a cada 60 dias. Acabou o nosso primeiro rodízio de provas, né? E aí eu comecei a assistir uma série, né? Criminal Minds, né? É uma série muito legal, eu gosto muito dessa parte mental, né? Cognitiva, da psiquiatria, eu gosto bastante. E aí eu comecei a ver essa série, cara. Eu comecei a ver um episódio, vi 2, vi 3. Quando eu vi 8 episódios. Aí eu, pô, cara, eu vou parar de ver isso daqui, né, cara? Tu multiplica, né? 8 vezes 5, né? 50 minutos cada episódio. Olha o tempo que dá, né? Bota aí, vamos botar cerca de 1 hora cada episódio. Pô, são 8 horas, né? E aí, pum, já acendeu ali o alerta. Vou parar de ver isso daqui, né?
Então, assim, por quê? Por que que você vê a série, pessoal? Porque dá prazer, é gostoso, não é prazeroso? Você deita na cama, né? Deita na cama, no conforto, né? Aqui no Rio Grande do Sul tá frio, tá? Temperaturas negativas. Então, assim, você deita ali naquele conforto da sua cama, né? Liga a TV, liga a Netflix, começa a ver a série, né? E aí você, por que que isso é bom? Porque é prazeroso, dá prazer, né? Só que muitas vezes essas coisas prazerosas, né, não vão fazer você ser alguém na vida, né? Você aí que nasceu pobre, você que não nasceu numa família rica, a tua única chance é estudar, né? Infelizmente, né? A única chance é estudando, tá? Infelizmente. É estudar, é lutar para conseguir algo melhor. Infelizmente, essa é a tua única chance, tá? Infelizmente. Então, assim, meus queridos, então, assim, para você conseguir render nos teus estudos, para você conseguir evoluir nos teus estudos, você precisa disso. Você precisa lutar. Você precisa lutar contra você mesmo. E aí a boa notícia, né? Nós estamos falando de rotina, né? E a boa notícia é que é possível você ter esse mesmo prazer que você tem na Netflix, você consegue ter nos teus estudos, tá? O primeiro passo, né, que eu quero trazer aqui para você é construir uma rotina prazerosa. Então vamos lá. Vamos lá. O que acontece? A maioria das pessoas começa a rotina da forma errada. O cara nunca estudou na vida dele, ele já começa lá, não, eu vou estudar 8 horas por dia, eu vou estudar 10 horas por dia. Aí ele não aprende o conteúdo, aí ele fica triste, fica frustrado, porque o conteúdo não entra na cabeça dele, né? Ele fica com aquela ruminação mental, e aí o conteúdo não entra na cabeça dele. E aí ele fica triste, fica desmotivado. Só que, pô, ele está começando já com tempo de estudo muito alto. Então, pô, seria mais interessante se ele começasse 1 hora por dia. Estuda 1 hora por dia. Na primeira semana. Na segunda semana, estuda 2 horas. Na terceira semana, estuda 3 horas. Vai aumentando gradativamente os teus estudos. E aí vem o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, que é, começa aos pouquinhos. Não começa vendo conteúdos difíceis. Isso vai te frustrar, entendeu? Não vai ter essa liberação dopaminérgica, né? O pessoal comentou aqui, libera dopamina? Com certeza. A Netflix mexe com a tua dopamina. As redes sociais mexem com a tua dopamina, tá? Elas foram manipuladas, né? Elas foram desenhadas para mexer exatamente com a tua dopamina. Para quanto mais tempo você ficar nas redes sociais, melhor, né? Quanto mais tempo você fica nas redes sociais, melhor. Eles querem isso. Então as redes sociais mexem com a tua dopamina. Quanto mais dopamina, mais prazer. Então, o cara, ele estuda e ele já quer fazer questões difíceis. Ele pega um tema de redação mega difícil que ele nunca ouviu falar, em vez de ele pegar um tema de redação, um eixo temático que ele domina. Por exemplo, eu comecei a fazer redação, quando eu entendi isso, eu comecei a fazer redações com os eixos temáticos que eu dominava. Por exemplo, saúde, né? Obesidade, nutrição, sedentarismo, o SUS, são temas de redação que eu domino. Se eu domino, eu vou ter uma liberação dopaminérgica maior. Por quê? Porque eu tenho mais contato, tenho mais afinidade com esses temas. E aí eu vou criando aquela neuroassociação positiva com o fato de estudar. Então eu vejo que muitas pessoas, elas desenham a rotina delas de forma extremista, né? É aquele 8-80, né? Por exemplo, na dieta, o cara chuta o balde no final de semana, aí começa a segunda-feira, ele zera tudo, né? Ele só come alface e água, né? Come alface e toma água. Ele destruiu, botou para quebrar no final de semana pizza, hambúrguer, chocolate, um monte de coisa. Aí na segunda-feira o cara, vou tomar água e comer alface a semana inteira. Aí não funciona, né? É a mesma coisa, o vestibulando, fica uma semana inteira procrastinando, aí na próxima, não, essa semana aqui eu vou destruir. O cara, não, vou estudar 12 horas por dia. Aí o cara vai lá e estuda 12 horas por dia, não aprende, não rende nos estudos.
né? Então, assim, quando você vai começar a estudar, a primeira coisa que você tem que fazer é desenhar uma rotina de estudo. Uma rotina de estudo que te dê prazer. Não adianta você for estudar física e pegar os conteúdos difíceis. E esse é o grande impasse do cursinho e dos cronogramas. Por quê? Ele vai botar lá, vai ter no cronograma cinemática, no cronograma do cursinho ou no cronograma que você comprou na internet. Vai ter lá cinemática. O que o professor de cinemática vai fazer? Ele vai te dar todo o conteúdo de cinemática. Essa é a função dele. Para que se caia alguma questão sobre cinemática, ele tire o dele da reta. Né? Então, ele vai te dar todo o conteúdo de cinemático. Do fácil, do intermediário e do avançado. Na primeira semana. Aí, na segunda semana, já começa a mecânica. Ele vai dar todo o conteúdo de mecânica. O fácil, o intermediário e o avançado. Então, assim, o cara não sabe nem o fácil e já está indo para o avançado, e aí vem um novo conteúdo, ele já esqueceu o que ele tinha aprendido, e aí vira uma bola de neve, acumula conteúdo, uma matéria atrasada, e o cara, pô, eu nunca vou passar em medicina. Aí ele desiste. Mas, por exemplo, dentro do método, atleta da mente, o nosso objetivo já é totalmente diferente. Eu falo assim, ó, você vai construir a tua rotina, você vai ver, eu tenho muitos alunos que trabalham e estudam. Vai ver quantas horas você consegue estudar na semana. Ah, eu consigo estudar 10 horas por semana. Perfeito. Perfeito. Léo, com 10 horas por semana passa em medicina? Não. É muito pouco. Mas o cara está começando. Por que eu vou falar, não, tu tem que estudar 40 horas por semana? Não, tu está começando agora, estuda 10 horinhas por semana. Né? 2 horinhas por dia. Está começando. Passa com 10 horas? Provavelmente não. É um pouco mais difícil, precisa ter um pouco mais. Mas, pô, já é um começo. 2 horas por dia é melhor que zero. 2 horas bem focadas é melhor do que passar o dia inteiro nas redes sociais. Entende? Então, assim, eu chego pro meu aluno, tá, o que que tu consegue fazer? O que que tu consegue entregar para mim? Léo, eu consigo estudar 10 horas na semana, por causa do meu trabalho, eu tenho um filho. Beleza, vou começar com 10. Aí o cara cumpre as 10 horas, ele estuda, e aí ele aplica o meu método e ele aprende. Aí quando ele vê que aquele conteúdo de física que o professor fodão do YouTube ensinou para ele, falou fórmulas, falou vírgulas, né, números decimais, números difíceis, fórmulas difíceis, que não entrou na cabecinha da pessoa, e ele vem comigo e fala, ó, tu não entendeu cinemática. Tu gosta de carro? Gosto. A gasolina tá cara, né? Pô, o carro ele tem. Ele tem uma velocidade, ele tem uma aceleração. O cara, pô, faz sentido. Eu não sei a cinemática, mas ela tá no meu dia a dia, tem a aceleração. Quando eu freio, o carro para, eu boto tanto de gasolina, eu ando a uma distância X, aí o meu carro ele tem uma média de tantos quilômetros a cada litro, ele tem uma velocidade média. Aí o cara, pô, interessante, né? Então, assim, e aí esse aluno começa a codificar o conteúdo para o dia a dia dele, né? Não entendo eletrodinâmica, mas quando eu estou tomando banho, tem um resistor que dificulta a passagem de elétrons e esquenta a água. Ele produz uma energia térmica, o calor é uma energia que sai da onde tem muito ponto, tem pouco, uma energia em transição. O cara, pô, interessante. Aquela aula, aqueles números loucos lá que ele jogou no quadro da videoaula, eu não sei. Mas o banho quente que aí eu sei. Então, assim, quando esse aluno começa a codificar o conteúdo para a linguagem do cérebro, a rotina dele fica mais prazerosa. Né? Ele começa aos pouquinhos por 10 horas. Estudou 10 horinhas a semana, aprendeu, grudou o conteúdo. Ele nunca mais esquece a fórmula de cinemática, ele nunca mais esquece resistores, ele nunca mais esquece matemática. Ele aprendeu um pouquinho. Ele não aprendeu muito, ele estudou só 10 horas na semana, 2 horas por dia, de segunda a sexta. E aí, final de semana, prova, né? Final de semana, prova é inegociável, né? Meus alunos fazem uma prova todo final de semana. Mas assim, esse cara estudou 2 horinhas por semana, por dia, de segunda a sexta. E aí ele ganhou prazer. Ele conseguiu codificar o conteúdo, né? A memória tem a codificação semântica, né? Você trazer para o teu contexto, né? Por exemplo, eu falo missão. O que é missão? Agora eu falo maçã. Maçã vê o quê? Vê uma imagem na tua cabeça. Missão. O que é missão? Pode ser várias coisas. Isso é codificação semântica, tá? Você criar símbolos e imagens na tua cabeça. Isso gruda o conteúdo na tua cabeça. E aí esse sujeito, então, ele começou com uma rotina leve,
Só que agora ele está construindo prazer. Por quê? Porque ele está aprendendo o conteúdo, ele tem uma técnica de estudo, ele tem um método, ele tem um GPS. Ele começa aos pouquinhos. Então, toda vez que você vai desenhar uma rotina de estudo, esquece, vou estudar 100 horas nessa semana, vou fazer 100 mil questões, vou fazer 10 mil redações. Não. Começa aos pouquinhos para te dar prazer, entende? Tu só gosta da Netflix porque ela te dá prazer. Você gosta de ver as redes sociais porque ela te dá prazer. E você odeia estudar porque estudar não te dá prazer. Entendeu? Então, assim, o estudo não precisa ser algo, não precisa ser um filme de terror, não precisa ser um sacrifício, não precisa sofrer. O que você está sofrendo pode ser algo leve, pode ser uma jornada de autoconhecimento para você se conhecer, para você se desenvolver como pessoa. Entende? Então, assim, primeiro passo para você começar a estudar, começa com uma rotina mais leve, uma rotina prazerosa, né? Por exemplo, eu gosto, eu sou adepto a você acordar cedo, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã. Eu sou adepto a isso. Eu recomendo os meus alunos. Mas, pô, o cara nunca estudou na vida dele, nunca fez nada, pô, vou mandar o cara acordar às 5 da manhã, não vai conseguir. Beleza, ele acorda às 9, então começa a acordar às 8, uma horinha mais cedo. Passa uma semana, beleza. Tá consistente, tá conseguindo acordar 8 horas da manhã, começa a acordar às 7. Não sai das 9 direto para 5. Então, equilíbrio, tá? Começa aos pouquinhos, começa a dar prazer, e além disso, tá? Falando de prazer, a dopamina do aluno, né? Eu pergunto, como é que eu sei que você tá. Eu pergunto às vezes pra galera, né? Como é que você metrifica o teu estudo? Ah, Léo, se eu acerto, eu tô indo bem. Se eu tô acertando o conteúdo, eu tô indo bem. Né? Se eu tô acertando o conteúdo, eu tô indo bem. Porém, quando você erra, você tá indo mal, né? Você tem um feedback negativo. Isso é ruim pro aluno. Por quê? Porque ele fica que nem aqueles ratinhos correndo atrás do queijo. Entendeu? Ele quer só a recompensa, ele quer só o prazer, ele não quer o processo, ele não quer o sacrifício. É que nem a pessoa que vai na academia para perder peso. O cara não vai na academia para ganhar um estilo de vida, para melhorar a saúde dele, para melhorar a saúde física, a saúde mental da pessoa. Não, ele vai pelo emagrecimento. Ele está indo pelo motivo errado. Ele não vai para desenvolver o hábito, né? Ele vai só com o objetivo de emagrecer. Aí o aluno ele estuda física, ele estuda matemática para acertar as questões do dia da prova, ele não estuda para aprender. Entendeu? O acerto é uma consequência de você aprender o conteúdo, memorizar o conteúdo e lembrar dele no dia da prova. Tá bom? É uma consequência. Não é o objetivo. Nosso objetivo é aprender física, é aprender cinemática, é aprender elerodinâmica. Léo, mas eu não vou usar isso na medicina. Mas você vai treinar o músculo da aprendizagem. Você vai aprender na medicina, vai ter que aprender muito na medicina e vai ter que memorizar muita coisa na medicina. Entende? Então, quando você tira esse foco do vestibular só como uma aprovação e você pensa como uma preparação para a medicina, do ponto de vista de aprendizagem, do ponto de vista de memorização, porque assim, ano que vem você vai estar estudando. Pode ser física, redação, ou estudando medicina na faculdade de medicina. Alguma coisa você vai estudar ano que vem. Os meus alunos, eu posso garantir para você, os meus alunos, aqueles meus alunos que seguirem o meu método, eles vão estar na faculdade de medicina, isso eu posso garantir para você. Entendeu? Então, quando você entende isso, que você precisa de uma rotina de estudo prazerosa, fica muito mais fácil você começar a estudar, tá? Então, tem muitas pessoas aí que estão anos tentando e nunca pensaram nisso. Fica toda hora se culpando, se culpando, se culpando. Pô, cara, estudou uma hora, beleza. Léo, eu tô numa onda de procrastina, estuda, procrastina, estuda. Beleza, então, em vez de você tentar estudar 8 horas por dia, começa estudando 1 hora por dia. Olha, é muito pouco. Beleza, mas para começar, um é menor que zero. Não adianta estudar uma semana e ficar um mês sem estudar. Não adianta estudar uma semana para uma, né? Pomodoro 1 por 1. Estuda uma semana para uma semana. É que nem dieta. Fez uma semana perfeita a dieta e uma semana sem fazer dieta, tu já perde tudo. Já perdeu tudo. É que o estudo é a mesma coisa, esqueceu, já era. Quem procrastina aí sabe. Quando você procrastina, você já não lembra mais o conteúdo, né? Já não lembra mais aquilo que você estudou. Entendeu? Então, assim, é importante que vocês entendam isso, tá?
É importante que vocês entendam isso, beleza? Então, essa é a primeira forma aí para você começar a estudar, entendeu? Começar a estudar, beleza? Primeiro passo para você começar a estudar é uma rotina de estudo prazerosa. Comenta aqui. Rotina de estudo prazerosa. Comenta aqui para mim saber se você entendeu. Rotina de estudo prazerosa. Comenta aí. Para você ter prazer nos seus estudos, tá? E aí, dentro do que eu falei, a segunda forma aí de você começar a estudar, né, para passar em medicina em 60 dias, passar em medicina esse ano do Enem, é você estipular uma, um, uma agenda, né? Uma agenda de estudo, tá? Então, o que acontece? Como assim agenda de estudo, tá? É você compra uma agenda, né? Ou pega uma folha mesmo e descreve a tua semana, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, tá? E sábado e domingo. Sábado e domingo é prova, né? Então, tu vai fazer o Enem, no dia do Enem tu vai fazer prova, né? Fazer questões, 90 questões de uma redação. Então, no final de semana, você precisa praticar, tá? Então, de segunda a sexta. Vai pegar uma folha e vai desenhar a tua agenda, né? Vai mapear a tua semana, tá? Então, muitas pessoas, o cara não começa a estudar, por quê? O que acontece? Quando você Quando você desenha a sua agenda, fica mais fácil de você saber o que que você tem que fazer, tá? Então, muitas pessoas não sabem o que estudar, não sabem como estudar. Por quê? Porque a pessoa não tem uma agenda de estudo, tá? Então, pega, investe num caderno, pega um caderno, compra uma agenda, tá? É baratinho uma agenda, 10, 15 reais você compra uma agenda. Aí você vai ter lá a tua semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, tá? Final de semana não, final de semana faz provas, tá? Ah, mas eu trabalho 2 horinhas por dia, qualquer pessoa que trabalha e tem filho consegue, tá? Se eu pegar o teu telefone, você gasta 2 horas nas redes sociais. No mínimo, tu fica 2 horas nas redes sociais, no mínimo. Então, se tu fica 2 horas nas redes sociais, tu consegue 2 horas de estudo, beleza? Então, vamos lá. Você vai desenhar a tua semana. Então, o que que eu vou estudar na segunda? Tá? O que que eu vou estudar na segunda? Vou estudar matemática, vou estudar física, tá? Você vai estipular os conteúdos que você vai estudar, beleza? Dentro do método Atleta da Mente, eu ensino uma ferramenta chamada Wikimap, tá? Uma ferramenta que eu ensino para os meus alunos, e aí, através dessa ferramenta, eles conseguem desenhar ali o que eles vão estudar, tá? Mas assim, para vocês botarem em prática hoje, ainda hoje, você colocar isso em prática. Você vai pegar uma agenda e vai desenhar o que que você vai fazer ao longo da semana. Ah, segunda-feira eu vou estudar matemática. Vou estudar matemática e redação. Terça-feira eu vou estudar biologia e humanas. Né? Quarta-feira eu vou estudar física e química e geografia. Tá? Ou português, enfim. Tá? O ideal é sempre você dividir uma matéria de humanas com uma matéria de exatas. Tá? Então, por exemplo, matemática e redação. Tá? É interessante, isso ajuda o teu cérebro a não ter tanto essa questão do esgotamento mental, né? Ficar ali só estudando exatas, às vezes acaba esgotando. Então é interessante você introduzir também uma matéria de humanas ali, que isso ajuda a quebrar ali o estudo, tá? Ajuda a dar essa questão, tá? Mas assim, a ideia da agenda é você mapear a tua semana. Ah, quarta-feira de manhã eu preciso ir no banco pagar a conta de luz. Tá? Hoje dá para fazer com o aplicativo em casa, não precisa até o banco, tá? Mas um exemplo, né? Então, você saber o que, que você tem que fazer, né? O que, que você vai estudar. Então, você ter essa agenda, isso ajuda bastante para aquela pessoa que não está conseguindo começar a estudar, aquela pessoa que está desmotivada, aquela pessoa que não tem disciplina. É importante isso, tá? Você ter aquilo ali, o que, que você vai fazer ao longo da semana, tá? Mas sem loucura, tá? Sem loucura, tá bom? Sem excesso de informação, beleza? Então a agenda ela vai te ajudar nisso, tá? E aí, horas, quanto tempo? Você tem que ver quanto tempo você consegue, tá? Não adianta eu dizer para você que você tem que estudar 30 horas na semana, 6 horas por dia, né? Não adianta eu falar isso para você, sendo que você não consegue, né?
Às vezes você consegue estudar 10 horas, beleza. Olha, com 10 horas eu passo em medicina no Enem? Não, precisa de mais tempo, né? Precisa de uma dedicação maior ali semanal, né? 20 horas, no mínimo 20 horas. Mas para tu começar já tá bom, né? Eu tô falando aquela pessoa do zero, né? Ou aquela pessoa que não tá rendendo os estudos. Então, ela tem que voltar, né? Para conseguir evoluir, tá? Então, ela tem que dar aquela respirada, melhorar, afiar o machado, para depois ela conseguir voltar, tá? Porque às vezes o cara tá ali estudando, 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 não rende, às vezes o cara não tem uma rotina, né? Ele não tem uma agenda. Então, a agenda, essa ferramenta da agenda, ela te ajuda a mapear ali a semana, tá? Então, assim, coloca também nessa agenda o que você vai comer, né? Bons alimentos, a gente falou a semana inteira sobre nutrição cerebral. Coloca os alimentos, os nutrientes que você vai colocar para dentro, né? Alimentos, verduras, vegetais. Já deixa pronto. O que eu vou comer? Ah, eu vou comer isso, 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 tá? Na segunda, na terça. Já deixa desenhado a tua semana, tá? Aí, como que eu vou estudar? Aí não é o objetivo de hoje, tá? A gente não vai falar de técnicas de estudo, tá? Assim, mas assim, o básico. Não vê videoaula e pratica, né? Então, deixa as videoaulas de lado e pratica, tá? Então, você vai fazer uma prova no final de semana e durante a semana você vai estar corrigindo o que você errou, tá? Basicamente isso. É bem mais complexo que isso, o método da treinamento, mas a base dele é isso. É prova, pratica, erra mesmo, erra a prova inteira e dói. Tem que doer na alma quando pegar a prova e não saber fazer nada, tá? Mas aí você está ativando o teu cérebro. E aí, óbvio, tem que desinstalar o aplicativo mental do erro, né? O vírus do erro. Tem que tirar esse aplicativo. Porque se tu faz a prova e fica triste, aí você não vai ter prazer em estudar. Tem que errar e ter prazer. Pô, que bom que eu errei agora e não errei no dia da prova, né? Melhor eu errar agora do que quando eu sou estudante de medicina do que eu errar quando eu for médico, né? Quem concorda comigo? Quem concorda comigo? É melhor eu errar agora, né? Depois, quando eu for médico, aí fica mais complicado eu errar, né? Lá eu não posso errar, né? Hoje você pode errar, não tem problema nenhum. Agora você não pode errar quando você estiver na prova. No dia do Enem você não pode errar, tá? Então, às vezes parece simples, né? Parece básico, não é básico, pessoal. São coisas simples. É o feijão com arroz bem feito que dá resultado, tá? Então ter uma agenda, mapear a tua semana, saber o que você tem que fazer é fundamental, tá? Eu desenvolvi uma ferramenta chamada Agenda Boss, tá? Ela trabalha muito essa questão dopaminérgica, né? Que é muito legal. Trabalha muito com recompensas, tá? Não vai dar tempo de eu explicar tudo aqui para vocês, né? Mas ela é basicamente o quê? Toda vez que você bate uma meta, você tem uma recompensa, tá? Você tem uma recompensa. Então, vamos lá. Essa agenda boss que eu desenhei para mim, por quê? Porque eu procrastinava muito, né? Então, eu fiquei assim, pô, cara, quando eu trabalhava para outras pessoas, eu era super dedicado, eu era super esforçado, não faltava no meu trabalho, mesmo quando eu era entregador de jornal. E agora que eu estou estudando para realizar o sonho da minha vida, para ser alguém na vida, eu não estudo, eu procrastino, né? Então, pô, eu preciso ter um chefe, né? Agenda boss do inglês é chefe. Então, eu preciso de um chefe me cobrando ali, né? Porque se eu faltasse o meu trabalho, o que acontece quando você falta um dia de trabalho, pessoal? Perde dinheiro, entendeu? O teu chefe ele vai descontar a tua falta no final do mês. E aí é por isso que você não falta, entendeu? Você vai todo dia no teu trabalho, porque se você não for, você vai ter um desconto no final do mês. E aí, por que para estudar tu procrastina? Porque tu não perde nada. Por isso que os meus alunos do método Atentamente, né? Aí vem a questão do dinheiro. Então, para você poder entrar no método Atentamente, você tem que investir muito dinheiro, né? Um valor bem alto. Então, esse cara e os meus alunos são baixa renda, é o cara que não tem dinheiro, tá? Esse é o meu público, que não tem dinheiro. Então, quando ele não tem dinheiro, o cara não tem dinheiro, ele arruma o dinheiro para entrar no método Atleta da Mente, esse cara ele entra com sangue no olho, porque tem dinheiro no meio. Por que o cara odeia o trabalho dele, né? Odeia o serviço, odeia o chefe, e mesmo assim ele vai todo dia trabalhar? Por causa que tem dinheiro no meio, ele quer a recompensa no final do mês. Só que a medicina, a recompensa, ela vai demorar tempo até você virar médico, até você começar a ganhar um salário melhor, né?
começar a ganhar como médico, trabalhar numa unidade básica de saúde, dar um plantão, vai demorar tempo até chegar lá. Então tem um trabalho isso, né? Aí vem a questão da disciplina, né? Você inibir os prazeres momentâneos e pensar em prazeres de longo prazo, tá? Então, assim, agenda. Se você não cumpre as tarefas, você tem que ter uma perca, né? Algo que te dá prazer tem que perder, né? A série na Netflix, as redes sociais, tem que perder isso quando você não cumpre as tarefas. E quando você cumpre as tarefas, você tem que ganhar isso. Não tem nada de errado você ver um episódio da série que você gosta. O que tem de errado é você procrastinar o dia inteiro e não estudar. Não, assim, Léo, mas eu estudei, eu vi a videoaula. Estou falando estudar, adquirir conhecimento, tá? Nós estamos desde segunda-feira aí nessas lives de aquecimento para tu tem que chegar na Masterclass, você tem que chegar sabendo isso, né? Tem que chegar sabendo isso. Estudar é adquirir conhecimento, tá? Então, assim, você que quer começar a estudar da forma correta para você passar em medicina em 60 dias, você precisa ter uma agenda, você precisa desenhar a tua semana e quando você não faz o que deve ser feito, você tem que ter uma punição, né? E quando você faz aquilo que tem que ser feito, você tem que ter uma recompensa, tá? Beleza? Como se fosse o teu salário, agenda boss. Dentro do método Atletamente eu explico ela com mais detalhes, tá? Mas agenda, tá? Mapeia a tua semana, tá bom? Mapeia a tua semana e isso vai ser um grande diferencial na tua rotina de estudo, tá? Eu vejo muito vestibulando de medicina que está anos aí tentando, mas a pessoa não tem uma organização, tá? E veja bem, se você não tem uma rotina prazerosa de estudo, você não consegue se organizar, então vira uma cascata, né? Vira uma bola de neve ali. Beleza? Então, a segunda forma, agenda, pessoal. Vai começar a estudar, pega uma agenda. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a estudar, cara, a primeira coisa que eu fiz, eu fui numa livraria, comprei uma agenda, né? E desenhei ali na minha agenda, tá? Assim, na capa da agenda estava escrito assim: eu vou ser o primeiro médico da minha família, ou eu vou morrer tentando, né? Era a capa, assim, da minha agenda, né? Eu vou ser o primeiro médico da minha família, ou eu vou morrer tentando. Essa era a capa. Então, eu abri aquela minha agenda, tinha escrito ali, tá? Eu tenho ela até hoje, tá? Eu tenho a minha agenda até hoje, tá bom? Então, assim, e ela tem um significado muito forte para mim, tá? Significado muito forte para mim, tá bom? Então, assim, tem uma agenda, isso é importante para você organizar seus estudos, tá? Isso é uma forma para quem vai começar do absoluto zero, tá bom? Isso ajuda demais. E, além disso, bota a recompensa, tá? Bota uma recompensa para você. Cumpriu? Tem que ter uma recompensa. Não cumpriu? Tem que perder alguma coisa, tá? Uma coisa que eu fazia, tá? E aí, Léo, qual que vai ser a minha punição? Às vezes tu pode usar alguma coisa que, por exemplo, correr, né? Tu pode correr da sua casa até tal ponto. Então, eu vou ficar correndo, porque correr é desgastante, né? Então, a minha punição vai ser, eu vou correr da minha casa até tal local, sem parar, sem folga, né? Essa vai ser a minha punição. Se você tem preguiça de praticar exercício físico, é uma punição benéfica em certo ponto, tá? Então fica aí. Ou, por exemplo, eu vou tomar um banho gelado. Se eu não bater a meta, eu vou tomar um banho gelado. Essa vai ser a minha punição, tá? Porque o cérebro associar coisas positivas quando você cumpre a meta, né? Entendeu? Isso é importante, tá? Assim, o lado emocional, Thaís, o lado emocional é tudo, né? Sem o emocional, não adianta. Tu pode ter o planner, tu pode ter o cronograma, tu pode ter o que for. Se você não tiver um emocional bem regulado, não vai, tá? Não vai, tá bom? Não vai, tá? E aí, né? Haja vista tudo que a gente falou, né? Tá, Léo, o que que eu vou estudar? Não é isso que você deve estar pensando? Você deve estar pensando, tá, beleza, Léo. Eu tenho que ter uma rotina de estudo prazerosa, eu tenho que ter uma agenda para saber o que que eu vou fazer. Tá, mas o que que eu vou estudar? Tá? Aí vem a terceira forma de você começar a estudar. A principal coisa que todo mundo deve fazer, tanto o cara que está começando do zero, quanto aquele sujeito que está há alguns anos tentando, né? E o que que eu vou estudar?
Eu vou comprar um cronograma, eu vou assinar um cursinho online, não precisa, tá? Só vai botar dinheiro fora. E eu tô falando porque eu botei muito dinheiro fora nisso, tá? Todos os cursinhos online que vocês conhecem aí nas redes sociais, eu assinei, tá? Eu tinha mais de 6 logins, né? Eu tinha o Google Chrome, e aí tinha lá os logins, né? Era os logins que eu tinha, tá? Mais de 6. Então, todas as plataformas que vocês conhecem, as mais famosas, eu já assinei, tá? Assinei todas. Então, assim, é que nem dieta, né? Você vê lá, o famoso perdeu 12 quilos. Vou seguir a dieta que o famoso seguiu. Vai funcionar? Vai funcionar? Entendeu? Tem lá, tem a dieta do famoso, do ator de Hollywood, né? Eu trago esses exemplos, pessoal, porque eu trabalhei 6 anos com academia, tá? Então, assim, é algo que eu tive de experiência de vida, né? E foi muito legal, eu aprendi bastante, 6 anos trabalhando na academia. Então, acontece, chegava muito, não, olha essa dieta aqui, professor. Aí o famoso fez a dieta lá pro filme e perdeu 10 quilos. Aí tinha lá 100 gramas de frango, 100 gramas de arroz, 200 gramas de aspargo, aí tinha uma maçã, entendeu? Tinha toda a dieta ali. Aí o cara, não, eu vou aplicar o que o famoso aplicou aqui, vou perder 10 quilos. E aí eu pergunto para vocês, a pessoa consegue ter o mesmo resultado que a pessoa fez? Uma dieta Ctrl C, Ctrl V, tá? Consegue ter o resultado? Não é copia e cola. Não é assim, meus queridos, tá? Então, assim, não tem o mesmo resultado que o famoso teve. Não vai ter o mesmo resultado, tá? É a mesma coisa do cursinho. Eu vi aqui o pessoal falando cilada, não funciona, né? Tem vários comentários aqui. É justamente isso. Você assina a plataforma, tem tudo lá. Tem a videoaula, tem o PDF, tem as questões, 10 mil questões, 20 mil questões, né? Com resoluções, com comentários. Não importa nada. Não importa nada ter ali a plataforma. Entendeu? Se você não adquirir conhecimento, não importa. Tu pode ver a videoaula, tu pode fazer a bateria de questões. Se você não adquire conhecimento, não importa, tá? Então, assim, tá, e aí tu tá, Léo, o que que eu faço então, né? Se é comprovado cientificamente que a videoaula, que esse estudo passivo não retém o conteúdo, o que que eu faço? O que que eu faço então? Aí eu pergunto para você, o que que tu vai fazer no dia do Enem? Tu vai ver videoaula? Não vai. Vai fazer resumo colorido? Não vai. Vai ter resolução? Vai ter o comentário da questão? Não vai. Vai ter você, a prova, a caneta e a sua mente. Então é justamente isso que você tem que fazer. Então a terceira forma, para você aí que não está rendendo nos estudos, que está pensando em desistir, a primeira coisa que você tem que fazer na tua rotina de estudo para você começar a estudar é prova, tá? É prova. Então, a terceira forma aqui na nossa aula, né? São 5 formas, nós estamos na terceira. A terceira forma é prova. Você precisa fazer provas. Os meus alunos que passaram em medicina, eu que passei em medicina, tá? O que que a gente fez? A gente fez prova. Prova. 90 questões e uma redação em 5 horas e 30 minutos. É literalmente simular o campo de batalha. A guerra. Você tem que simular o campo de batalha, a guerra. O Enem é teu inimigo. Não tem vaga de medicina para todo mundo. É justamente isso que você tem que fazer, meu querido. Prova. Prova para conhecer teu inimigo. O cara já sai assinando uma plataforma de física, uma plataforma de matemática, uma plataforma de biologia, uma plataforma de redação, e ele nem sabe, ele nem conhece o inimigo dele. Ele nunca foi para o campo de batalha para conhecer os pontos fortes do inimigo dele, os pontos fracos do inimigo dele. Aí o cara fica lá socando um monte de informação de biologia na cabeça dele. Ele nem sabe se o inimigo dele cobra aquele tipo de conteúdo.
Às vezes tem um conteúdo mega específico lá da USP, da FUVEST, que é cobrado, mega específico, que o cara tá lecionando, porque a função do professor de cursinho é passar todo o conteúdo. Ele vai passar tudo para você. Porque se cair uma questão rodapé de livro, sabe aquela questão rodapé de livro? Eu chamava esse tipo de questão NASA. Sabe aquela questão rodapé de livro? Que às vezes nem o cara que é professor de biologia sabe resolver a questão, e o Enem coloca ali de propósito para te confundir, para tu ficar 2 horas na questão. Ele sabe disso. Ele sabe que você vai ver essa questão difícil e você vai ficar 2 horas na questão. E aí as questões fáceis você não vai fazer. Então é a função do professor de cursinho passar todo o conteúdo. Para que se cair esse rodapé de livro, ele, pô, eu dei esse conteúdo. Se você reteve o conteúdo, se teve curva do esquecimento, se teve desregulação emocional, eu não sei. A minha função aqui eu fiz, eu dei a aula. Embora durante a videoaula a tua taxa de retenção é 5%, segundo o psiquiatra americano William Glasser, que ele criou a teoria da pirâmide da aprendizagem, e é 5%. A tua taxa de retenção durante uma videoaula, numa aula expositiva, é 5%. Pode fazer o teste. Acabou a aula, pega papel e caneta e escreve o que tu aprendeu. 5%. Dos 100% que o cara falou na aula, você consegue reter 5%. Faz um teste aí. Se você faz cursinho, se você vê videoaulas, se faz cursinho presencial, faz esse teste. Acabou a aula, você não olha o resumo, você não olha a apostila, você pega papel e caneta e começa a escrever o que o professor falou na aula. Faça esse teste em casa. Taxa de retenção 5% ou menos. Tem algumas pessoas que devem ser menos. Faz esse teste aí, tá? Faz esse teste aí. Acho que é bem interessante, tá bom? Então, assim, o cara já sai lá querendo saber tudo, querendo saber todos os conteúdos, ele não sabe nem o básico, né? Estou falando a biologia aqui. A biologia vai ter as questões fáceis de biologia, que até a minha mãe, que é doméstica, sabe fazer. Tem as questões medianas de biologia e tem as questões difíceis. Não é assim, pessoal? É assim no vestibular, é assim nas provas da faculdade de medicina, nas provas da medicina também é assim, meu querido. Nas provas da medicina também é assim. Nós temos questões fáceis, nós temos questões intermediárias, medianas e questões difíceis. O professor também bota. Ah, vou botar essa questão aqui mega difícil. Vamos ver quem que vai lembrar desse conteúdo, né? Então, assim, acontece isso, né? Acontece isso, tá? E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. Só que não faz sentido na minha cabeça você, com essa tua inteligência, com essa tua capacidade cognitiva avançada, você querer saber os conteúdos avançados antes. Aprenda os conteúdos fáceis primeiro. Entendeu? Aprenda o que é fácil primeiro. E aí, o estudo por meio de provas, ele te dá essa opção. É possível passar em 60 dias. Léo, por que que teus alunos conseguem passar em medicina em 60 dias usando esse método? Porque eles fazem muita prova. Tu entende? Porque o vestibulante tradicional, ele vai ver a videoaula, ele vai estudar pela apostila, só que é muito conteúdo, é muita coisa na cabeça. E aí, se tu bota um monte de coisa na cabeça do cérebro, bota um monte de coisa aqui, ele não sabe o que é importante. É muita informação, ele não sabe o que é importante. Só que o conteúdo ele é desse tamanho. Não tem como cobrar todo esse conteúdo na questão. Então, o Enem, o teu inimigo, o professor lá que desenha a questão, ele vai pegar um pedacinho da questão. Então, o conteúdo de biologia é desse tamanho, ele pega um pedacinho e faz uma questão sobre esse pedaço. Por exemplo, ciclos biogeoquímicos. Ele pega lá ciclo do carbono e faz uma questão. Ciclo do nitrogênio e faz uma questão. Então, em vez de eu querer estudar todos os ciclos, olha o tamanho que é. Não, eu vou estudar primeiro o do nitrogênio. Como é que eu vou estudar tudo se eu não sei nem o do nitrogênio, que é o mais prevalente na prova, ou seja, aparece mais? Vai cair nitrogênio? Não sabemos, mas a probabilidade de cair é muito alta, porque nas últimas provas caiu muito nitrogênio. Quer dizer que a pessoa que escreveu, quer dizer que aquele grupo de professores, eles acreditam que é interessante que o aluno entenda o ciclo do nitrogênio. Então você vai conhecendo o pensamento do teu inimigo, tu vai entendendo a mentalidade, o mindset do teu inimigo.
os pontos fortes dele e os pontos fracos. E você vai fazendo um estudo direcionado. Tá? Que é a segunda forma de você começar a estudar. Então, nós falamos da terceira, fazer provas, e a quarta forma é você estudar o estudo direcionado. Não fica mais leve, pessoal? Não fica mais leve assim? Comenta para mim, né? Então, aquele desafio, aquela dor, né? Aquela dificuldade, ser tão difícil estudar, acaba mudando, né? Pô, eu não preciso estudar tudo, eu tenho que estudar aquilo que é mais importante. Então, tu pega esse meu aluno em 60 dias, o cara faz 25 provas, no mínimo, né? Para ele conseguir passar em medicina, 25 provas. O que que dá? Dá prova quase todo dia. Então, ele faz muita prova e ele faz o quê? Um estudo direcionado. Em vez de ele querer saber todo o conteúdo de ciclos biogeoquímicos, que é desse tamanho, não, eu vou saber primeiro o nitrogênio. Tu entende? O que que é mais fácil, eu aprender tudo isso daqui ou eu aprender do nitrogênio? Beleza? Essa semana eu aprendi do nitrogênio. Eu aprendi ele através do PBL ATM, que faz você aprender qualquer conteúdo 10 vezes mais rápido, que vai ser o tema da segunda aula da Masterclass. E aí, semana que vem, o que que ele faz? Ele vai fazer uma nova prova. Aí caiu, por exemplo, o ciclo, estou dando um exemplo, tá? Caiu o ciclo do oxigênio. Aí, beleza. Ele aprendeu, memorizou, teve prazer. Pô, eu consegui, Léo, eu consegui aprender esse negocinho aqui. Eu ensinei ele a fazer a codificação semântica. Ele codificou para a linguagem do dia a dia dele. Ele aplicou esse conteúdo no dia a dia dele. Show, top. Aí ele tem prazer, aí ele tem motivação. É o cenário ideal para quem é professor. Ideal, o cara tem prazer, ele motivou, ele conseguiu aprender os conteúdos. Show. Show. Aí semana que vem ele aprende outro, o ciclo do oxigênio, o ciclo do carbono. A cada semana ele vai aprendendo um pedacinho dos conteúdos. Aí chega no dia da prova, depois de 60 dias, esse cara está preparado. Por quê? Em vez de ele querer aprender tudo, ele aprendeu em pedaços. Tá? Então, o terceiro passo para você começar a estudar, o que eu vou estudar, Léo? Provas. Pega uma prova, imprime a prova, pega esse final de semana, né? Tem muita gente que gasta com açaí, que gasta com hambúrguer, que gasta com pizza, que gasta com iFood. Pega esse dinheiro que você ia comprar um lanche esse final de semana e vai numa livraria. Tem o site, não precisa assinar a plataforma, não precisa assinar nada. Tem de graça no site do MEC. Tem de graça no site do MEC todas as provas antigas do Enem. Tem o edital lá, tem tudo lá. É o teu inimigo te dando informações. Então, quando você pega essa prova, né? Faz isso esse final de semana, tá? Se você quer ser o primeiro médico da sua família, faz isso por você, tá? Pega uma prova, imprime ela. Pega um marca-texto amarelo, né? Vai na livraria, compra um marca-texto amarelo, pega essa prova e bota no cronômetro, pega no telefone e bota ele no modo avião. Pega uma caneta amarela, marca-texto, e lê essa prova, marca as informações, a vírgula, a crase, os pronomes, os conectivos, o além disso, o ademais, o portanto, dessa forma, o porém, todavia, vai lendo o texto, vai interpretando a vírgula, a crase, os pontos que tem nas questões, né? Porque o texto, essa questão, essa capacidade interpretativa, ela é fundamental para você passar em medicina em 60 dias ou esse ano no Enem. Então, assim, pega a prova, vai marcando o que você achou de interessante. Léo, e se eu errar a prova? Qual que é o problema você errar a prova inteira, meu querido? Pessoal, qual que é o problema você errar? Quem que aqui nasceu sabendo? Se eu começar a tocar violão hoje, eu não sei nada de violão. O normal é eu errar. Entendeu? O que eu preciso fazer? Eu preciso aprender a errar, pessoal. Ninguém nasce sabendo, não tem atalhos para o sucesso. Anota essa, não tem atalhos para o sucesso. Eu preciso errar. E qual que é o problema de eu errar? Ninguém nasce sabendo. Então pega a prova e lê a prova. Léo, e se eu não conseguir fazer a questão de matemática, qual que é o problema, meu querido? Né? Vê a questão de matemática, vê o que ela está falando. Beleza, eu não sei porcentagem, mas eu comprei uma camiseta no shopping que me deu 20% de desconto.
Isso tu sabe. Então anota lá. Bota shopping, só escreve shopping. Aí você tem um gatilho para associar aquele conteúdo com a vez que foi no shopping. Aí tem uma questão lá falando de geometria espacial. O cara fez uma festa, comprou tantos litros de refrigerante, ele ia servir esse refrigerante num copo que tinha um formato de um cilindro. Beleza? Tu não sabe geometria espacial, tu não sabe calcular o volume, não sabe nada. Mas, pô, tu foi numa festa de aniversário, então anota. Vamos supor que tu foi na festa da sua amiga e o nome dela é Maria. Então anota Maria do lado da questão. Beleza. Qual que é o problema de você pegar a prova e não saber fazer? Você está fazendo o quê? Está codificando para a linguagem do cérebro, né? Pô, leu o textão lá de português, não sei nada daquele textão. Beleza. Mas está falando do que esse texto? Não tem alguma experiência na tua vida que você fecha o olho e lembra disso? Né? Eu lembro que no Enem que eu fiz tinha um texto lá que falava da seleção brasileira. Pô, eu gosto de futebol. Beleza. Eu não sei interpretar o texto, mas eu sei a seleção brasileira. Tenho uma memória, eu tenho um conhecimento prévio sobre aquilo. Tá? E aí, quando você já tem um conhecimento prévio, fica mais fácil. Tá? Por quê? A memória é mais fácil você memorizar uma coisa que você já tem e colocar em cima do que você criar uma nova memória, entende? Então, o conhecimento precisa da memória. Então, é mais fácil, olha que interessante, é mais fácil eu pegar uma memória que eu já tenho e colocar o conhecimento em cima do que eu criar uma memória nova. Por isso eu estou falando isso. Então, pega isso esse final de semana. Lê a prova, pega o marca-texto, vai marcando as informações, tá? Aí, durante a semana, faz um estudo direcionado. Não tenta estudar tudo. Eu dei o exemplo do ciclo biogeoquímico, tem vários ciclos. Aprende um primeiro. Não queira aprender tudo. Aprende um essa semana. A tua meta é aprender esse ciclo de biologia. Léo, só com esse ciclo, só aprendendo, memorizando o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, eu vou passar em 360 dias? Não vai. Mas você aprendeu um conhecimento. Léo, esse conhecimento vai me ajudar a acertar todas as questões de biologia? Não vai. Mas você garantiu um conhecimento. Um conhecimento. Aí na próxima vez que você estuda a biologia, você garante outro conhecimento. E aí você aprende, memoriza, tem prazer, começa a ver resultado, porque em vez de querer saber tudo, você aprende uns pedacinhos. Aí passa uma semana, passa duas, passa 30 dias e tu manda mensagem para mim. Que acontece com meus alunos, resultados imediatos. Manda mensagem, pô, Léo, eu me achava burro e agora eu tô rendendo nos estudos. Óbvio, né, que você precisa ter um método completo, tá? Mas não tem vagas para o método treinamento. Eu tô te passando aqui as orientações que eu recomendaria, tá? Que não tem como ficar 10 horas aqui só para te ensinar, por exemplo. Dentro do método treinamento tem um algoritmo ATM, né? Como se fosse o cérebro do método. Só para me ensinar tudo isso daí, eu ia precisar de 10 horas. Não tem como eu ficar aqui. Só estou dando umas orientações mais resumidas aqui para vocês, tá? Até porque eu preciso estudar na faculdade de medicina e focar nos meus alunos, né? Mas enfim. Então, assim, faz isso que eu estou dizendo, tá? Vamos revisar. Primeira coisa, ter uma rotina de estudo prazerosa. Segunda coisa, ter uma agenda, né? Lembra da recompensa e do você ter uma recompensa e você ter um feedback ali de dor, né? Você perder alguma coisa, tá? Você tem que ter uma perca caso você não cumpra. O terceiro, faz uma prova no final de semana, cria esse hábito de fazer prova no final de semana. E o terceiro, faz um estudo direcionado, não precisa estudar tudo, tá? Então, assim, isso vai funcionar para qualquer prova, tá? Qualquer prova que você for fazer vai funcionar isso, tá? Pode ser Enem, pode ser FUVEST, pode ser qualquer prova, vai funcionar isso, tá? Inclusive, eu tive alunos que aplicaram isso e também foram aprovados em vestibulares, tá? Vestibulares de grandes faculdades, de universidades federais, beleza? Perfeito, tá? Então, primeiro, rotina, segundo, agenda, terceiro, prova e quarto, fazer um direcionamento, tá? São as quatro formas aí de você começar a estudar, tá? Mesmo começando do absoluto zero e mesmo a galera que já vem anos estudando, tá? Perfeito. E aí, pessoal, quem vai começar a estudar, tá? Você que vai começar a estudar,
Você precisa de um negocinho, tá? Precisa de um negocinho. Inteligência emocional. Tá? Você precisa de inteligência emocional. Então, assim, você que vai começar a estudar, ou você que está estudando e não está vendo o resultado, você tem que ver essa inteligência emocional, tá? Tem um estudo americano que ele fala que as pessoas que mais têm sucesso, tá? Sucesso. E aí, o que que é sucesso, né? Aí depende, né? Uns é morar numa mansão, outros é ser médico, né? É, outros é passar em medicina. Eu, por exemplo, eu me considero uma pessoa de sucesso. Léo, você se considera uma pessoa de sucesso? Sim. Pô, cara, eu passei em medicina, eu vim da extrema pobreza, né? Então, assim, eu já me considero uma pessoa de sucesso. Hoje eu já me considero uma pessoa de sucesso. E além disso, né, além de amar a faculdade de medicina, eu amo a faculdade de medicina, além disso, eu ajudo milhares de pessoas, né? São centenas de milhares de pessoas que me acompanham e que, né, então, por exemplo, ó, no TikTok são quase 70 mil pessoas, no Instagram são quase 50 mil pessoas, no YouTube são quase 20 mil pessoas que me acompanham. E o meu conteúdo é extremamente focado em passar em medicina. Eu não falo de Enem, eu não falo de piada, eu não falo de meme, eu não falo de notícias, eu falo só de passar em medicina e neurociência. Então, hoje eu já me considero uma pessoa de sucesso, por quê? Porque eu ajudo várias pessoas. Mas, enfim, cada pessoa vai ter o seu parâmetro de sucesso. Talvez, pô, Léo, quando eu tiver aquela casa dos meus sonhos, quando eu for médico, eu tiver aquela casa, aí, pô, aí eu vou me considerar uma pessoa de sucesso. Então, tem vários critérios. Mas, nesse estudo específico, esse estudo americano, tá? Ele é descrito no livro do Daniel Goleman, que é uma das maiores autoridades do mundo de inteligência emocional, né? Ele é um cientista da Harvard, e ele fala, a maior autoridade do mundo de inteligência emocional. Daí no livro dele ele descreve esse estudo. Então, é um estudo que foi feito nos Estados Unidos. E aí o que acontece? O que eles metrificaram? Tá? O dinheiro. Né? Então, sucesso e dinheiro. E aí eles descobriram uma coisa, que os alunos da faculdade que mais tinham dinheiro, né? Sucesso pode ser várias coisas, mas para eles o sucesso era dinheiro, dinheiro no bolso. Então, para eles, os alunos que mais tinham sucesso eram os alunos que tinham inteligência emocional. Não eram os alunos que tinham QI, que tinham inteligência cognitiva. Não eram esses caras. Era a galera da inteligência emocional. Olha que louco isso. Tipo assim, eu posso ser essa pessoa. Eu nunca fui um cara inteligente, eu nunca fui um cara com alto QI, memória de trabalho, é, eu nunca peguei as coisas rápidas, tá? Eu sempre tive um atraso no meu aprendizado, então eu sempre fui essa pessoa. Só que mesmo assim eu passei em medicina, né? Mesmo assim eu consegui chegar onde eu queria. Por quê? Porque eu tive sempre inteligência emocional. E aí tu tá perguntando, Léo, o que que é inteligência emocional? Assim, eu não vou explicar sistema límbico, né, amígdala do cérebro, hipocampo, tálamo, tá? Não vou falar isso, tá? Eu vou falar de uma forma bem simples para o máximo de pessoas aí que entenderem melhor, né? Quanto mais pessoas entenderem, melhor aqui para nós. O que que é inteligência emocional, tá? Então, assim, o... Imagina um marinheiro, tá? Então, imagina o cara, o marinheiro, dirigindo o barco, tá? O barco, e tá tendo uma tempestade. Tá tendo uma tempestade. Entendeu? Tendo uma tempestade. Tem como eu controlar essa tempestade? Tem como eu controlar o mar? O que vocês acham? Consigo controlar o mar, a tempestade? O marinheiro consegue controlar? Não consegue, né? O mar, a tempestade, está ali. Não tem como ele controlar aquilo. Ele consegue controlar o barco, ele consegue controlar a direção do barco de acordo com as ondas, de acordo com o que está acontecendo ali no mar. Faz sentido? Consegue imaginar isso?
Então, assim, a inteligência emocional é isso. É você colocar lógica para suas emoções, você colocar um sentido para suas emoções. Não tem como você não sentir emoções. Você vai sentir as emoções. Você vai sentir o medo, a raiva quando você pegar a prova e errar a prova inteira, porque você está simulando em casa. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Tá? Vai acontecer isso. Só que aí você escolhe o significado que você vai dar para essa emoção. Eu posso ficar feliz. Pô, eu errei. É melhor eu errar agora do que eu errar no dia da prova. Isso é inteligência emocional. É eu traduzir essa emoção, tá? O marinheiro, ele não controla a tempestade, ele não controla o mar. Ele tem que se adaptar àquela situação. Isso é inteligência emocional, de uma forma bem resumida, didática, para vocês entenderem. É bem mais complexo que isso, mas meu objetivo aqui é trazer uma forma bem didática para vocês. Tá? Você vai sentir ansiedade na hora da prova? Vai. Vai sentir medo na hora da prova? Vai. Só que a grande diferença, meu querido, é o significado que você dá para isso. Entende? É o significado que você dá para isso. Inteligência emocional, tá? Você colocar uma lógica para suas emoções. Isso é fundamental para que você tenha resultado. Isso é fundamental para que você consiga passar em medicina. Tá bom? Então, assim, inteligência emocional, né? Para deixar bem objetivo, inteligência emocional, você reconhecer as suas emoções, tu tem que reconhecer elas, tem que reconhecer a raiva, tem que reconhecer a tristeza, tem que reconhecer o medo. E eu estou falando isso não porque eu li em livro, porque eu sei o que, que é sentir raiva, eu sei o que, que é sentir medo, o que, que é sentir tristeza por você pegar uma prova e não saber fazer as questões. Eu sei o que, que é isso. Eu sei o que, que é isso. Tá? Então você tem que reconhecer, pô, eu tô com medo. Eu tô com medo. Tá? Reconheceu ela. Agora vem o segundo passo. Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo medo? Eu nunca estudei física. Como é que eu vou saber física se eu nunca estudei física? Estudar é adquirir conhecimento. Não é ver videoaula. Olha, eu vi 10 videoaulas. Não. Estudar, adquirir conhecimento. Por que eu senti medo, raiva quando eu errei a questão de física? Por quê? Né? Aí tu, pô, faz sentido eu sentir raiva porque eu errei as questões? Eu nunca estudei, eu só via videoaula, eu não sei fazer porque eu não pratiquei. Então é normal eu sentir raiva, é normal eu sentir medo porque eu não estudei aquilo. Se eu nunca toquei violão, eu vou tocar tudo errado, não vai acontecer uma mágica, não vai acontecer algo divino, né? A galera bota muito Deus, não, né? Deus, o divino, nossa Deus, por que você é tão ruim comigo? Né? Eu fazia isso. Pô, cara, por que eu, né? É porque eu nasci com um problema neurobiológico, né? De causas genéticas. O transtorno de déficit de atenção, ele é genético. A dislexia, ela é genética. Eu nasci com isso. Pô, cara, por que eu, né? Por que eu, né? Por que eu sou tão azarado? Nasci numa família pobre, sem condições financeiras, sem capacidade cognitiva, porque eu nunca tive, eu treinei para isso. Né? Que nem tu vai na academia e treina o músculo, eu treinei para isso. Eu não nasci com isso. Às vezes tu vê blogueiros, gurus na internet, o cara sempre tirou 10. O cara sempre foi bem na prova e passou em medicina. Todo mundo, os professores, todo mundo sabia que aquele cara ia passar em medicina. Eu sempre fui o pior da turma. Ninguém sabia, ninguém imaginou que eu ia passar em medicina. Hoje eu estava saindo do hospital e eu encontrei um amigo aí que eu jogava futebol, né? Eu jogava futebol com ele. E aí encontrei ele. Eu perguntei, por que tá fazendo no hospital aí, pô? Ah, meu pai vai fazer uma cirurgia aí cardiovascular. Ah, pô, melhor que seu pai. Ele, pô, o que que tu tá fazendo aí? Tu trabalha aí? Eu falei, pô, eu sou estudante de medicina, né? Próximo. Daqui uns aninhos aí eu vou ser médico. O cara, pô.
Não sabia que estava fazendo medicina, como assim, né? E aí é muito legal, porque a expressão facial da pessoa, tu entende tudo, né? A pessoa não precisa falar. Só que a expressão facial da pessoa você já consegue codificar, né? Já tem essa leitura. O cara até pensar, pô, mano, esse cara era tão bom, como é que ele passou em medicina? Então, assim, eu nunca fui o cara provável, eu sempre fui o improvável, tá? E eu sempre, pô, por que eu, Deus, né? Por que eu nasci pobre, com problema genético, não aprendo, não memorizo, e ainda ele me coloca ainda o sonho, né? Ele bota, tu vai ser médico. Por quê, né? Porque botar esse sonho tão distante, tão longe de mim, e com todas essas dificuldades no meio do caminho. Ele só bota lá, ele não faz nada por você. É você que tem que estudar. Ele não faz nada por você. Se ele deixou você sonhar com a medicina, com uma vida melhor, com uma condição de vida melhor através dos estudos, é porque você consegue. Só que ele não vai fazer nada por você. Nada. Você vai ter que sujar a mão de terra. Você vai ter que lutar para você conseguir. Ele não vai fazer nada por você. Nada. Mas ele escreve certo por linhas tortas. Hoje faz sentido. Hoje faz sentido. Porque eu só criei o método Atleta da Mente, que salvou a minha vida. Eu só criei o método Atleta da Mente porque eu era burro. Tem um colega meu da medicina que também passou com bolsa 100%, e ele assim, pô, aí um dia eu conversando com ele, pô, cara, pô, tu passou, né? Passou com 17 anos, pô, tu passou em medicina, né? Pô, bolsa 100%. Aí eu perguntei, pô, mas tu estudou? Não, não estudei. Pô, cara, o cara não estudou. Tá, mas tu não fez questões? Não, não fiz questões. Tá, mas tu... Não, não. Só fui lá e fiz a prova. Eu, caralho, mano. Não, eu fiquei, pô, que pariu, né? É... Não, não, eu. Então tem esse tipo de pessoa. Tem esse só que o cara... Entendeu? Se eu fosse esse tipo de pessoa, eu nunca estaria aqui com vocês. Entendeu? Eu jamais ia estar aqui junto com vocês se eu não fosse esse tipo de pessoa. Então, assim, eu passei por essas dificuldades, esse transtorno neurobiológico de causas genéticas, eu nasci com esse problema. Né? Eu tive 3 sortes na vida. Nascer numa família pobre, a dislexia e o transtorno de atenção. Foram as 3 sortes que eu tive na vida. Só que o cara lá de cima, ele escreve certo por linhas tortas. Então, eu nunca ia ter criado essa metodologia se eu não tivesse sofrido. E olha que louco, hoje, essa metodologia ajudou outras pessoas. Tem uma aluna nossa que veio da roça, ela morava numa casa de barro, veio do zero. Né? Tem o cara que sai do zero e tem no menos zero. E ela fazia enfermagem. E ela já era o exemplo de sucesso da família dela. Por quê? Porque ela já estava na enfermagem. Entendeu? Ela estava fazendo enfermagem. Então, pô, entrou na medicina. Show. Desculpa. Ela entrou na enfermagem, ela entrou na faculdade. Show. Já é uma pessoa de sucesso. E aí ela me conheceu na internet, ela falou, pô, por que medicina não? Por que eu escolhi enfermagem? Será que era meu sonho? Será que eu não escolhi enfermagem porque eu achava que medicina é só para rico? E aí ela me conheceu, eu ajudei ela e depois ela passou em medicina na federal. Então ela vai ser médica. Tu entende o poder que tem isso? Né? Tem o Natan, que é um aluno nosso da periferia de São Paulo, que passou em medicina agora, e ele falou para mim, que é muito emocionante quando ele fala, Léo, a minha motivação é dar uma casa melhor para os meus pais. A minha motivação é dar uma condição melhor para o meu pai e para minha mãe. Tipo assim, eu quero ser médico, eu quero ajudar as pessoas, mas assim, cara, se eu conseguir dar uma casa para o meu pai e para minha mãe, cara, eu já vou se sentir realizado. Então, assim, se eu não tivesse passado por essas dificuldades, hoje eu ia ser aquela pessoa, não, nem estudei. Senta a bunda na cadeira e come os livros. Nem estudei para passar em medicina. Tem esse tipo de pessoa? Tem. É a exceção da exceção da exceção, mas tem.
Preciso ser sincero com vocês, tem. Então, eu só passei por essas dificuldades porque lá no futuro tinha um propósito para isso. E o meu propósito não era só passar, o meu propósito era passar e trazer mais pessoas comigo. Porque quando eu passei em medicina, eu senti, pô, cara, passei em medicina, zerei o jogo, né? Zerei o jogo, da onde que eu vim era o impossível do impossível, né? Consegui chegar na medicina. Então, assim, é o impossível do impossível. Então eu zerei, só que assim eu pensei, cara, tá, beleza, eu vou me formar, vou virar médico, vou realizar meus sonhos, vou, né? E aquelas pessoas que estavam junto comigo, que a internet me mostrou isso, porque eu achava que eu era único, né? Eu pensei, não, é só comigo que aconteceu isso, cara. Pô, cara, todas as dificuldades, passar fome, passar dificuldade, é só comigo, né? Aconteceu só comigo. E aí a internet me mostrou que tem milhares, milhões de pessoas que são pessoas que nem eu, que foram humilhados na escola pelo professor que puxava o saco de quem tinha dinheiro e menosprezava quem não tinha condições de estudar, não tinha tempo, que tinha que trabalhar com 10 anos. Não tinha nem tempo para estudar. O cara tinha que trabalhar para botar comida na mesa. E aí a internet me mostrou isso. Me mostrou, pô, cara, não é só comigo. Aconteceu isso com várias pessoas. Né? Enfim, dito tudo isso, né? Voltando aqui para a inteligência emocional. Primeira coisa, reconhecer as tuas emoções. Segundo, por que eu estou sentindo isso? E terceiro, usar as emoções a seu favor. O que fez eu sair da extrema pobreza a passar em medicina, aplicando o método atletamente durante 60 dias. 60 dias. O que fez eu sair do mais burro da sala até a faculdade de medicina foi as emoções. Eu canalizei a raiva, o medo da pobreza, a raiva, aquela angústia, eu canalizei todo, porque a emoção é uma energia muito forte, entendeu? A raiva, o medo, a angústia, a tristeza são energias muito fortes. E aí quando você canaliza essa energia para o estudo, você vê resultados extraordinários. Que quem vê de fora pensa assim, pô, como é que aconteceu isso? Entendeu? Quando você pega essas emoções e canaliza isso em prol da tua meta, você consegue fazer coisas extraordinárias. Tá? Pegar as emoções e colocar, tá com raiva, coloca nos estudos da raiva. Tá com medo porque errou, aplica esse medo no teu estudo. Entendeu? Quando a raiva, o que que pensa, o que que vem raiva na tua cabeça? A raiva vem uma briga, vem uma luta. Então tem uma energia muito forte, tá? Então essa é a grande sacada, tá? Você pegar essa inteligência emocional e aplicar ela em prol do teu estudo. É isso que fez os meus alunos passarem em medicina. Tu pega, por exemplo, eu tenho uma aluna minha chamada Lidiane, 38 anos. Aí eu pergunto pra ela, pô, mas tu com um filho pequeno, 38 anos, como é que tu conseguia estudar? Pô, eu acordava às 3 horas da manhã. Aí eu, 3 horas da manhã. Quando tu tem filhos, essa pessoa depende de você, a tua única chance é passando em medicina. Olha, mas, pô, 38 anos. Não tem idade, pessoal. Não tem idade para você realizar um sonho. 6 anos vai passar para mim e vai passar para você. Eu escolhi daqui 6 anos eu queria estar médico. Lá no passado, eu escolhi, pô, daqui 6 anos eu vou ser o primeiro médico da minha família. Eu, quando eu falei assim, cara, com 30 anos eu quero estar, eu quero mudar minha vida, eu quero estar com a minha clínica, meu consultório, para ajudar pessoas com transtorno de aprendizagem. Eu quero estar com a casa dos meus sonhos e eu quero estar conhecendo, adquirindo conhecimento, né? Porque eu acredito que não é sobre dinheiro, né? É sobre você adquirir conhecimentos, tá? Então, eu quero aprender, né? Viajar, aprender, fazer cursos. Então, assim, até os meus 30 anos foi a minha meta, né? Hoje eu tô com 26, então tá quase, tá? Tô quase chegando lá, tá?
Eu vou me formar de 28 para 29, eu me formo. Então, assim, eu botei isso na minha cabeça. Pô, cara, com 30 eu quero mudar a minha vida. Só que, assim, 6 anos passa para mim e passa para você. Você que tem que escolher aonde que você quer estar. Você que escolhe. E aí eu liguei um neurônio com outro neurônio e pensei, se eu fizer a mesma coisa que o meu pai, que a minha mãe fez, eu vou ter o mesmo futuro que eles teve. E eu sou muito grato a eles, porque eles me deram o mais importante, eles me deram a vida. E talvez se eu não tivesse nascido nessa família, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, né? O cara lá de cima escreve certo, certo, com linhas, né? Então ele vai, né? Aí ele sobe um pouquinho, ele volta, né? Mas lá no final faz todo sentido, tá? Perfeito? Então, assim, pessoal, inteligência emocional é a base de tudo, tá? É a base de tudo. Não adianta tu começar a estudar sem ter inteligência emocional. Vai ficar anos aí tentando. 3, 4, 5 anos tentando, não vai passar em medicina, tá? O grande diferencial dos meus alunos que conseguiram passar em medicina em 60 dias, inteligência emocional, tá? Perfeito? Então, primeira forma, cria uma rotina de estudo prazerosa. Segundo, agenda, né? Recompensa e perca, tem que ter uma perca. Terceira, prova. Quarto, faz um estudo direcionado. E quinto, inteligência emocional. Tá bom? 5 formas aí para você começar a estudar. Deus é fiel, isso aí. E justo. Ele é justo, tá? Ele não comete nenhum engano. Ele sabe exatamente. Ele sabe exatamente. Então, assim, pessoal, obrigadão aí todo mundo que participou, né? Até mais. Tchau, tchau.